O custo da sensibilidade. Existe um tipo de sensibilidade que não é fraqueza, mas percepção. Uma forma de enxergar o que os outros ignoram. Uma capacidade de sentir o que está nas entrelinhas das palavras, no ritmo da respiração, no movimento do olhar. Quem carrega essa sensibilidade vive intensamente, porque percebe o mundo com profundidade. Mas essa profundidade tem um preço. Quando você sente mais, você sofre mais. A dor chega antes, permanece por mais tempo e deixa marcas que outros nem imaginam. A sensibilidade afeta a forma como você se relaciona, a maneira como interpreta o silêncio, o peso que atribui aos gestos. Para muitos, o que acontece ao redor é apenas circunstância. Para você, é significado. Essa sensibilidade muitas vezes te fez sentir deslocado, como se existisse uma distância entre o que você percebe e o que o mundo aparenta. Enquanto outros seguem leves, você carrega o que vê e o que entende. E, por muito tempo, pode ter acreditado que isso era um defeito, que você era intenso demais, profundo demais, diferente demais. Mas essa sensibilidade é uma das suas maiores riquezas. Ela é a origem da sua lucidez, da sua leitura precisa do ambiente, da sua capacidade de antecipar o que está prestes a acontecer. Entretanto, para que essa sensibilidade se transforme em força, é necessário aprender a protegê-la. Quando sensibilidade não tem direção, ela se torna vulnerabilidade. Quando não há controle sobre o que se sente, qualquer palavra, gesto ou ausência pode ferir. A sensibilidade sem estrutura é como estar sem pele. Tudo toca, tudo marca, tudo atravessa. Mas quando você aprende a colocar limites, essa sensibilidade se torna visão. Você deixa de absorver tudo e passa a escolher o que merece entrar. Você para de sentir pelo outro aquilo que ele deveria sentir por si mesmo. Você aprende a manter o coração aberto, mas não exposto. A sensibilidade, então, se transforma em sabedoria. Você percebe o que está por trás do que é dito. Você reconhece intenções antes das ações. Você se antecipa aos movimentos do mundo. Isso é poder silencioso. Há dias em que essa sensibilidade pesa, e nesses dias é preciso lembrar: ela é a fonte da sua força mais rara. A sensibilidade permite que você se conecte profundamente consigo mesmo. Ela cria raízes internas que não são abaladas pelas circunstâncias externas. Ela mostra o que importa. Ela revela o que é verdadeiro. Ela sustenta aquilo que não pode ser visto, mas pode ser sentido. A sensibilidade, quando acolhida, se torna um mapa que guia decisões, relações e caminhos. Um mapa que aponta onde há verdade e onde há ilusão. Um mapa que mostra com clareza o que deve permanecer e o que precisa ser deixado para trás. Para muitos, o mundo é um lugar de respostas rápidas e superfícies. Para você, o mundo é território de profundidade. E essa profundidade é o que te torna único. Ela é o que te faz enxergar enquanto os outros apenas olham, sentir enquanto os outros apenas reagem, viver enquanto os outros apenas passam. A sensibilidade é um presente, mas um presente que exige coragem. Coragem para sentir, coragem para permanecer, coragem para ser inteiro, mesmo quando o mundo aprende a ser pela metade. O silêncio que fala. Há um tipo de silêncio que não significa ausência. É um silêncio cheio, vivo, um silêncio que contém tudo aquilo que não foi dito, mas que existe de forma intensa dentro de você. Muitas pessoas têm medo do silêncio. Elas fogem dele como quem foge de um espelho, porque no silêncio não há distrações, não há ruídos, não há desculpas. No silêncio, resta apenas você. E é justamente por isso que o silêncio revela. O silêncio mostra sentimentos que você tentou esconder, mostra palavras que ficaram presas na garganta, mostra vontades que foram engolidas, dores que foram adiadas, verdades que foram mantidas por respeito, medo ou cuidado. Quando tudo ao redor se cala, é no interior que o som aparece. Para muitos, o silêncio é desconforto. Para você, o silêncio pode ser refúgio. Ele é o lugar onde você se encontra com aquilo que é real. Quando o mundo pressiona para que você fale, explique, justifique e expresse, o silêncio oferece o oposto. Ele convida a observar, e observar é ver sem precisar reagir de imediato. Esse silêncio não é falta de expressão, é autocontrole, é discernimento sobre quando a palavra é força e quando a palavra se torna desperdício.
Há momentos em que falar desgasta, em que explicar exaure, em que se expor se torna entregar mais do que o outro merece receber. O silêncio, nesses casos, não é fraqueza, é inteligência, é maturidade emocional. É saber que nem tudo precisa ser dividido, nem tudo precisa ser esclarecido, nem tudo precisa ser defendido. Quando alguém não está pronto para ouvir, não importa o quão verdadeira seja a sua palavra, ela cairá no vazio. O silêncio entende isso. Ele protege você de gastar energia onde não há presença. Ele preserva a sua força para aqueles lugares onde ela pode germinar. O silêncio também é uma forma de observar. É nele que se percebe o que os outros tentam esconder. Um olhar breve demais, uma palavra escolhida rápido demais, um riso que não alcança os olhos, a ausência de retorno. O silêncio te permite notar detalhes que passam despercebidos na pressa do diálogo. O silêncio é também uma resposta. É um limite invisível, porém firme. É a fronteira que sinaliza: daqui eu não passo. Não porque não sinto, mas porque eu me entendo. O silêncio é o lugar onde você se coloca em primeiro plano, onde a sua paz se torna critério. Mas existe outro lado, o silêncio que dói. Esse é o silêncio que surge quando você precisa dizer algo, mas não diz. Quando as palavras se acumulam dentro de você como um peso. Quando o silêncio engole a voz porque falar seria se expor demais. Esse silêncio é um silêncio comprimido. Ele pressiona o peito, aperta a respiração, ele transforma sentimentos em tensão. É nesse ponto que o silêncio precisa de espaço, porque o silêncio que cura é aquele que não se confunde com a omissão de si. O silêncio verdadeiro é aquele que não te diminui, mas te organiza. Ele te recolhe, te refaz, te reposiciona. O silêncio é um território interno, um lugar onde você aprende a se ouvir antes de querer ser ouvido, onde você recupera a clareza antes de tentar explicá-la para alguém, onde você se fortalece antes de se abrir. Ele é o espaço onde você descobre que não precisa se apressar, que não precisa reagir, que não precisa responder tudo agora, que há uma diferença profunda entre falar e se comunicar. No silêncio, você se encontra. No silêncio, você se entende. No silêncio, você retorna para si. A raiva que você não mostra. Há uma raiva que não grita, não quebra, não explode. Ela permanece em silêncio, escondida atrás de um semblante calmo, atrás de um olhar que observa mais do que reage. Essa é a raiva que poucos percebem, mas que você conhece profundamente. É aquela que se acumula quando você engole palavras que gostaria de dizer, quando você aceita situações que te ferem para evitar conflitos, quando você se faz menor para não incomodar, quando você permanece mesmo sentindo que deveria ir. Essa raiva silenciosa não nasce do ódio. Ela nasce do cansaço, do desgaste emocional que surge quando seu limite é ultrapassado mais vezes do que você consegue reconhecer. Quando você dá mais do que recebe, quando você é presença para quem só oferece ausência, quando você se doa sem ter retorno, quando você carrega mais do que deveria carregar. Esse tipo de raiva não se parece com o fogo que queima rápido. Ela é como brasas, aquelas que continuam acesas mesmo depois que a chama se apaga. Ela permanece ali, respirando lentamente, esperando o momento em que será vista. E muitas vezes esse momento nunca chega, porque você aprendeu a conter, a controlar, a sorrir por fora enquanto algo se contrai por dentro. Porém, essa raiva não é sua inimiga. Ela é um sinal de que algo precisa ser reorganizado, de que um limite seu foi ignorado, de que uma necessidade sua foi deixada de lado, de que uma parte sua está pedindo atenção. Quando você começa a compreender essa raiva, ela deixa de ser destruição e se transforma em direção. A raiva que você não mostra é uma mensagem. Ela diz: aqui algo importa. Ela diz: aqui há algo que me afeta. Ela diz: aqui há algo que precisa ser cuidado. Não é sobre revidar, não é sobre levantar a voz, não é sobre confrontar. É sobre reconhecer. Reconhecer o que dói, o que pesa, o que sustenta mais do que deveria sustentar. Porque sentir raiva não te torna fraco. Sentir raiva não te torna menos espiritual, menos calmo, menos centrado. Sentir raiva te torna humano. A verdadeira força não está em eliminar a raiva, mas em entender o que ela está tentando mostrar. Quando a raiva encontra clareza, ela se transforma em limite. Quando encontra compreensão, se torna autocuidado. Quando encontra presença, se torna proteção.
Há um momento na vida em que você percebe que segurar tudo dentro não significa controle, significa esquecimento de si. E a raiva silenciosa é o primeiro sinal de que você se afastou de algo essencial, o respeito por você mesmo. Não se trata contra a raiva, mas de escutá-la. Não se trata de escondê-la, mas de compreendê-la. Não se trata de se envergonhar dela, mas de acolhê-la com honestidade. A raiva é a fronteira que diz, eu existo. E quando você finalmente entende isso, ela deixa de ser um peso e se torna uma bússola. Quando a raiva se torna silêncio, há um ponto em que a raiva deixa de ser fogo e se torna gelo. Não porque ela desapareceu, mas porque você aprendeu a escondê-la dentro de si. Ela não se move para fora, ela se dobra para dentro. E quando a raiva se volta contra você, ela se transforma em cansaço emocional, exaustão, distanciamento, apatia. Um desinteresse